Você está ouvindo História em Versões. Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Matheus Souza, seu anfitrião, e hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais sombrios da história moderna, o nazismo. Prepare-se para uma jornada no tempo, enquanto exploramos as origens, ideologia e consequências desse movimento que marcou o século XX. O nazismo ou nacionalsocialismo teve suas raízes profundamente enraizadas nas condições caóticas e desesperadas que permearam a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. O período após o conflito foi caracterizado por uma combinação de humilhação nacional, crises econômicas e sociais, resultando em um caldo cultural propício para o surgimento de ideologias extremistas. A Alemanha, derrotada e abalada pelo Tratado de Versalhes em 1919, enfrentou uma série de desafios monumentais. As sanções draconianas impostas pelos aliados exacerbaram a já instável situação econômica, levando a uma hiperinflação que dizimou a estabilidade financeira do país. A população alemã sentiu-se duplamente oprimida, primeiro pela derrota militar e depois pela imposição de condições que eram percebidas como injustas e humilhantes. Esse clima de descontentamento generalizado forneceu o solo fértil no qual as sementes do nazismo poderiam germinar. Adolf Hitler, um veterano da Primeira Guerra Mundial, emergiu como líder carismático no cenário político alemão. A retórica nacionalista radical de Hitler oferecia uma explicação simplista para a complexibilidade dos problemas enfrentados pela Alemanha, culminando em um apelo apaixonado à restauração da grandeza nacional. O antissemitismo tornou-se uma ferramenta essencial na narrativa nazista. Hitler e seu partido capitalizaram o ódio disseminando a ideia de que os judeus eram responsáveis pelos males enfrentados pela Alemanha. Esse elemento tornou-se uma parte integral da ideologia nazista, refletindo a busca de um bode expiatório para os problemas do país. O push da cervejaria em 1923, apesar de um fracasso, ajudou a solidificar a posição de Hitler como líder do partido nazista. Durante seu tempo na prisão, Hitler escreveu Mein Kampf, um manifesto que delineava sua visão para a Alemanha e delineava os princípios fundamentais do nazismo. O agravamento da situação econômica durante a Grande Depressão da década de 30 criou um terreno ainda mais fértil para o nazismo. As massas, desiludidas e desesperadas, buscaram soluções radicais para suas dificuldades. O Partido Nazista ofereceu uma resposta simples e carismática. Em 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, marcando o início de uma trajetória que transformaria radicalmente o país. A partir desse momento, o nazismo consolidou seu poder, estabelecendo uma ditadura totalitária que mudaria profundamente a história do século XX. O contexto único e tumultuado do pós-Primeira Guerra Mundial lançou as bases para o surgimento do nazismo, uma ideologia que deixaria cicatrizes indeléveis na história mundial. O crescimento do nazismo na Alemanha entre as décadas de 1910 e 1930 foi um fenômeno complexo, marcado por uma mistura de circunstâncias históricas, manipulações políticas astutas e o aproveitamento de um descontentamento generalizado. Esse movimento, liderado por Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, transformou-se em força política marginal para um regime totalitário que deixaria uma marca permanente na história mundial. As sementes do nazismo encontraram um solo fértil nas condições desoladoras da pós-Primeira Guerra Mundial, como foi visto antes. As penalidades pesadas impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha, que acabou gerando um sentimento de humilhação nacional, o exacerbamento da existência de dificuldades econômicas e sociais causadas principalmente por causa do Tratado de Versalhes e também por causa da crise econômica que vinha assolando a década de 30. Todo mundo, não só a Alemanha, mas a Alemanha foi um dos que mais sofreu com a crise. Então, a população alemã, desesperada por uma saída das adversidades, tornou-se suscetível a promessas de redenção e renovação. Hitler, então, emergiu como um líder carismático, capaz de articular as frustrações e anseios da sociedade alemã. Sua habilidade única de comunicação, aliada a uma retórica nacionalista radical e um antissemitismo virulento, ressoou entre as massas desencantadas.
O partido nazista começou a ganhar apoio, atraindo uma variedade de segmentos da sociedade, desde veteranos de guerra até desempregados afetados pela hiperinflação. O crescimento do nazismo também foi um alimento da instabilidade política da República de Weimar. O constante troca de governos e a incapacidade de lidar eficazmente com os desafios sociais e econômicos contribuíram para o desencanto generalizado com as instituições democráticas, criando um vácuo de poder e que o nazismo estava disposto a preencher. A ascensão ao cargo de chanceler em 1933 marcou o ápice da ascensão de Hitler. A nomeação foi resultado de manobras políticas astutas, incluindo alianças estratégicas e oportunistas com partidos conservadores. Uma vez no poder, Hitler aproveitou a instabilidade econômica e social para consolidar seu controle sobre o Estado. O crescimento do nazismo foi, portanto, uma combinação de fatores históricos, carisma pessoal, manipulações políticas habilidosas e exploração de um ambiente propício. O regime nazista, uma vez estabelecido, mudou drasticamente a trajetória da Alemanha e deixou um legado sombrio na história do século XX. A suástica, um antigo símbolo com significados variados em diversas culturas, foi apropriada de maneira sinistra pela ideologia nazista liderada por Hitler. Esse ícone milenar, que historicamente representava conceitos como prosperidade, boa sorte e espiritualidade em várias culturas, foi pervertido e transformado em emblema de ódio, intolerância e genocídio durante o período do nacionalsocialismo. Os nazistas adotaram a suástica como emblema do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e do Terceiro Reich. Hitler pessoalmente selecionou a suástica como símbolo do partido em 1920, vendo nela uma representação da ideologia que buscava promover. Contudo, a suástica nazista diferia significativamente de suas interpretações históricas, sendo inclinada e invertida para formar uma cruz angular negra em um fundo branco. A suástica nazista tornou-se um elemento central na iconografia do regime, estampada em bandeiras, uniformes, documentos oficiais e edifícios de governo. Essa apropriação distorcida desse símbolo milenar tornou-se uma representação visual do nacionalismo extremo, do antissemitismo e da ideologia racial radical que fundamentava o nazismo. Durante o Holocausto, a suástica foi ainda mais manchada pelo sangue das vítimas dos crimes nazistas. A bandeira com a suástica flutuava sobre campos de concentração e campos de extermínio, testemunhando os horrores inimagináveis perpetrados pelos nazistas contra milhões de judeus, bem como outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, a suástica tornou-se um símbolo universalmente associado aos horrores do nazismo. O Holocausto, o genocídio sistemático e as atrocidades cometidas pelo regime nazista mancharam irrevogavelmente a suástica, transformando-a em um alerta permanente sobre os perigos do extremismo, ódio e intolerância. Atualmente, muitos países têm leis estritas que proíbem a exibição pública de suástica devido às suas conotações históricas e ao trauma coletivo associado ao Holocausto. Essas medidas visam preservar a memória das vítimas e evitar a glorificação de uma ideologia que causou sofrimento inimaginável. Em resumo, a suástica na ideologia nazista representa uma apropriação deturpada de um símbolo ancestral, transformando-o em um ícone sinistro do extremismo e dos horrores do Holocausto. Seu uso pelo regime nazista permanece como um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal quando o ódio é alimentado pela intolerância. O nazismo, caracterizado por uma combinação de elementos nacionalistas, autoritários, raciais e antissemitas, moldou profundamente a história alemã e teve repercussões globais. Então aqui, agora, veremos quais são as características mais marcantes do nazismo, certo? O primeiro ponto é a supremacia racial. O nazismo pregava a ideia de superioridade de raça ariana. Essa crença na supremacia racial influenciou políticas discriminatórias que visavam purificar a sociedade alemã, marginalizando e perseguindo grupos considerados racialmente impuros, especialmente judeus. A segunda característica é marcada pelo antissemitismo, que se manifestou em políticas discriminatórias e eventualmente no Holocausto.
As leis de Nuremberg, em 1935, foi um exemplo claro desse viés, restringindo os direitos civis e sociais dos judeus na Alemanha. A terceira característica é o totalitarismo. O nazismo estabeleceu um Estado totalitário, onde o governo controlava todos os aspectos da vida. Isso incluía a economia, a cultura, a educação e a mídia. A Gestapo, a polícia secreta nazista, foi instrumento na repressão política e na eliminação de opositores. A quarta característica seria um líder carismático, Hitler, ou Führer, emergiu como um líder carismático e autoritário, que exercia um controle quase messiânico sobre as massas. Seu domínio na oratória e sua habilidade em manipular as emoções populares foram centrais para a ascensão e a manutenção do poder nazista. A quinta característica seria o expansionismo e o imperialismo. O nazismo ele buscava a expansão territorial e a hegemonia alemã. Isso ficou evidente nas anexações da Áustria, em 1938, e na ocupação de partes da Tchecoslováquia. Essas ações foram precursoras da agressão militar que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. A sexta característica é a propaganda e o culto à personalidade. O regime nazista investiu pesadamente em propaganda para moldar a percepção pública. A máquina de propaganda foi usada para glorificar Hitler, promover a ideologia nazista e consolidar o apoio popular. Um culto à personalidade se desenvolveu em torno do Führer. A sétima característica é a aversão à democracia. O nazismo desconsiderava os princípios democráticos e as instituições republicanas. Hitler via a democracia como um sistema frágil e ineficaz, preferindo um governo autoritário e centralizado. A oitava característica e última característica do nazismo, das principais que a gente pode pontuar, é a economia de guerra e uma autarquia. A economia nazista é caracterizada por um forte ênfase na preparação militar e na autossuficiência econômica. Políticas de rearmamento foram implementadas para fortalecer as forças armadas alemãs. Essas características definiram o nazismo como uma ideologia radical que teve impactos duradouros na história mundial. O legado do nazismo permanece como um lembrete sombrio dos perigos do extremismo, do preconceito e da intolerância. Sob o regime nazista na Alemanha, entre as décadas de 30 e 40, foi marcada por uma combinação peculiar de elementos que inicialmente pareciam revitalizar o país, mas que, em última análise, conduziram a uma tragédia global. Sob a liderança de Hitler, a economia nazista reflete uma narrativa complexa, onde o crescimento econômico e a autossuficiência foram alcançados à custa de políticas expansionistas e genocídio. A economia nazista foi impulsionada por políticas de rearmamento massivo. Hitler buscava não apenas restaurar a força militar da Alemanha, mas também criar uma economia autossuficiente que minimizasse a dependência de recursos externos. O plano quadrienal, iniciado em 1936, visava transformar a Alemanha em uma potência militar e econômica. As políticas de rearmamento e autossuficiência inicialmente geraram um notável crescimento econômico. O desemprego diminuiu, a produção industrial aumentou e a infraestrutura foi melhorada. O nazismo parecia estar cumprindo com suas promessas de revigorar a Alemanha após os desafios do período pós-Primeira Guerra Mundial. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, a economia nazista tornou-se cada vez mais orientada para a guerra. A produção em massa de equipamentos militares, o recrutamento forçado de mão de obra e a exploração de territórios conquistados contribuíram para a expansão da máquina de guerra alemã. Uma parte significativa da economia nazista foi sustentada pela exploração brutal dos territórios ocupados. Recursos, incluindo mão de obra escrava, foram extraídos dos países conquistados para beneficiar a máquina de guerra alemã. Essa exploração exacerbou o sofrimento humano e alimentou a expansão militar. A economia nazista estava intrinsecamente ligada a políticas racistas do regime. A purificação racial e o antissemitismo foram aplicados não apenas socialmente, mas também economicamente, resultando na expropriação de propriedades judaicas e na marginalização econômica da população judaica. O custo humano e material da economia nazista tornou-se evidente ao longo da Segunda Guerra Mundial. A destruição massiva, os bombardeios e o esgotamento dos recursos contribuíram para a queda econômica alemã no final do conflito. Após a derrota do nazismo, a economia alemã estava em ruínas.
A reconstrução pós-guerra foi um desafio monumental, marcando o início de uma nova era para a Alemanha. O Plano Marshall e os esforços internacionais foram cruciais para a recuperação econômica e a transformação da Alemanha Ocidental em uma potência econômica. Em síntese, a economia sob o regime nazista foi uma história de contrastes. Inicialmente, políticas de rearmamento e autossuficiência trouxeram uma ilusão de prosperidade, mas a economia estava intrinsecamente ligada à maquinária de guerra e à exploração brutal de territórios ocupados. O resultado final foi uma economia que, apesar de seus breves momentos de crescimento, deixou para trás um rastro de destruição e sofrimento humano, que ecoa na consciência histórica até os dias de hoje. O nazismo, sob liderança de Adolf Hitler na Alemanha entre as décadas de 30 e 40, deixou um legado sombrio e consequências devastadoras que ressoam até os dias atuais. As ramificações desse regime totalitário foram vastas, abrangindo desde as perdas humanas do Holocausto até a reconfiguração geopolítica global. Examinar as consequências do nazismo é adentrar em um capítulo negro da história moderna. A mais sinistra e inegável consequência do nazismo foi o Holocausto, o genocídio sistemático que resultou na morte de 6 milhões de judeus, além de milhares de outros considerados indesejáveis pelos nazistas. Os campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, testemunharam atrocidades inimagináveis, deixando cicatrizes profundas na consciência global. A Segunda Guerra Mundial, desencadeada em grande parte pelas ambições expansionistas do nazismo, resultou em uma devastação material sem precedentes. Cidades foram arrasadas, infraestruturas destruídas e economias deixadas em ruínas. O custo humano e material da guerra foi colossal. A derrota do nazismo trouxe consigo a reconfiguração do mapa político global. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação controladas pelos aliados, e a Guerra Fria emergiu como uma consequência direta das tensões entre as superpotências vitoriosas e os Estados Unidos e a União Soviética. Para responsabilizar os líderes nazistas por seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade, os julgamentos de Nuremberg foram realizados em 45 e 46. Esses julgamentos estabeleceram um precedente importante no direito internacional ao responsabilizar indivíduos por ações que violam princípios fundamentais da humanidade. O nazismo deixou uma marca indelével na consciência global, gerando um profundo repúdio ao extremismo, ao antissemitismo e à intolerância. A memória do Holocausto serve como um lembrete constante dos horrores que podem surgir quando ideologias extremistas não são confrontadas. As consequências do nazismo ressoam na política contemporânea, moldando o compromisso internacional contra o ressurgimento de ideologias autoritárias e discriminatórias. Organizações de leis foram estabelecidas para prevenir e punir o genocídio e crimes contra a humanidade. A geração que viveu durante o nazismo e a Segunda Guerra Mundial foi profundamente afetada pelo trauma. A reconstrução pós-guerra, tanto física quanto psicológica, foi um processo longo e desafiador para a Alemanha e outras nações afetadas. Em resumo, as consequências do nazismo foram profundas e duradouras, marcando a história com um alerta solene sobre os perigos do extremismo, do autoritarismo e do ódio. A lembrança das vítimas e a condenação inequívoca do nazismo continuam a ser fundamentais para a preservação da paz, da justiça e da dignidade humana. À medida que concluímos nossa jornada através dos meandros do nazismo, é impossível ignorar a profundidade das cicatrizes que essa ideologia deixou na história da humanidade. O nazismo não foi apenas um regime político, foi uma força que moldou o destino de nações, destruiu vidas e deixou um legado de horror que ecoa até os dias atuais. Ao examinarmos as raízes do nazismo, sua ascensão meteórica e finalmente sua queda, deparamos-nos com uma narrativa complexa e perturbadora. Desde a Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial até os horrores do Holocausto, o nazismo representou um desvio catastrófico da humanidade. A supremacia racial, o antissemitismo, o autoritarismo e a brutalidade sistemática delinearam a face nefasta do nazismo. O Holocausto, com suas câmaras de gás e campos de extermínio, permanece como uma lembrança terrível de quão longe a intolerância pode levar. No entanto, à medida que revisitamos esse capítulo sombrio, é crucial que não apenas recordemos, mas também aprendamos. O nazismo não deve ser apenas um registro do livro da história, deve ser uma advertência,
um chamado para atenção contra qualquer forma de extermínio, preconceito e ódio. Ao nos distanciarmos do nazismo, enfrentamos a responsabilidade coletiva de construir um mundo onde a tolerância e o respeito às diversidades prevaleçam. A busca por compreensão, empatia e justiça é uma antítese do legado deixado pelo nazismo. Enquanto refletimos sobre os horrores do passado, comprometemo-nos a cultivar um futuro onde as lições aprendidas se tornem a base para a construção de sociedades justas e inclusivas. Este é um lembrete de que, em face da escuridão, a luz da compreensão e da solidariedade é a única bússola verdadeira. O nazismo é uma página virada da história, mas suas lições são eternas. Que essas reflexões nos inspirem a forjar um caminho para um amanhã mais humano, mais compassivo e mais consciente do poder que reside em nossas mãos para moldar o futuro. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, com o número máximo de pessoas possível para o nosso podcast continuar crescendo, tá certo? Se você gostou desse episódio, se você também não gostou, se você tem algo a acrescentar, alguma coisa a perguntar, alguma crítica construtiva a fazer, tem a caixinha aí abaixo desse episódio, né? Essa caixinha de sugestões sobre o que você achou do episódio. Se você quer mandar algo maior, também tem um arroba do nosso Instagram aí, né? @historiainversões, que também tá aí. Inclusive aproveite para nos seguir, para não perder os próximos episódios. E se você quiser mandar um pouco mais longo, algo mais longo ainda, bem mais detalhado, também tá o e-mail aí na descrição desse podcast, tá certo? Também não se esqueça de seguir a gente nas plataformas aí que você estiver ouvindo, tá? E é isso. Valeu e até uma próxima. Você acabou de ouvir um episódio do História em Versões.